Mas olha só, a América Latina abriga 8% da população mundial, mas é palco de 38% de todos os assassinatos do planeta. Das 50 cidades com mais mortes violentas no mundo, 42 das 50, 42 ficam na América Latina, sendo 17 no Brasil. Os dados são de 2017. Mais de 140 mil pessoas assassinadas por ano, 60 mil delas apenas no Brasil. Qual é o trabalho da Humanitas nesse cenário de violência absolutamente aguda e assustador? Assustador. Acho que todos nós, mesmo passando com notícias, o dia inteiro a gente está conectado, mas na hora eu fiz a pergunta longa para não suprimir nenhum dado, porque choca demais. Um dos primeiros trabalhos da Humanitas 360, o Instituto fruto do trabalho e do investimento filantrópico meu, do Ricardo e do Daniel, e aí vem mais uma vez como a gente traz o Daniel para dentro das nossas incursões. O Daniel se tornou membro dos estatutos quando ele tinha 2 anos de idade. Olha só. E os advogados perguntavam, você tem certeza que você vai trazer uma responsabilidade tão pesada assim para uma criança de 2 anos de idade? Eu falei assim, mais pesado vai ser para ele descobrir aos 18 o tamanho da responsabilidade que ele tem com o seu país e com o seu povo. E um dos trabalhos que a Humanitas 360 fez, logo no seu início, foi levantar um índice, Parva. O Índice de Participação Cidadã, que foi feito junto com a unidade de inteligência da revista The Economist, exatamente para que nós não fôssemos faltosos aos dados que trazem conhecimento, o conhecimento que traz informação, a informação que traz esclarecimento e que combate todo o negacionismo e toda a mente dogmática. E nesses dados nós vimos que o Brasil figura nos percentuais muito baixos de participação cidadã, na constituição das políticas públicas e na participação e no fomento para que essas políticas públicas sejam realidades nas nossas ruas. Isso você vê que reverbera muito com o dado que você acabou de trazer. Então, nós não participamos da Constituição, desde o fato em que nós pouco participamos dos mandatos destes constituintes que fazem as nossas políticas públicas. E quando participamos, participamos de maneira superficial. Então, o brasileiro ele se vê muito aquém do processo legislativo, mas ele se vê, ao mesmo tempo, ele se vê muito penalizado, muito explorado do processo judicial. Então, nós prendemos muito, prendemos mal, matamos muito e nos encontramos muito defasados dos dados. E quando nos encontramos com os dados, muitas vezes negamos esses dados. Foi então quando eu, Ricardo e Daniel, então com 2 anos, nós decidimos por ele, decidimos colocar os nossos recursos de pessoas físicas numa instituição. Foi exatamente para que nós pudéssemos combater essa violência, fazendo parte do mundo em que nós fazemos parte, da elite brasileira. Combater essa violência, e essa violência de pessoas violentadas desconhecidas. Nós não conhecemos quem são esses homens, essas mulheres, na sua maioria negros e pardos, periféricos, mas temos responsabilidade com eles. Por isso fazer, então, uma instituição que dedicasse o seu capital filantrópico para a constituição de um capital cívico, para que nós pudéssemos resgatar confiança e respeito, incidir na política pública, fazendo a política ou alterando a política existente, para que isso possa fazer, de alguma maneira, o gestor público recebê-lo como capital político. Não partidário, mas político. Não se esquecendo que todos nós somos seres políticos, absolutamente políticos. Will, que alegria. Um dia depois do Dia da Consciência Negra. Sim. Hoje ainda a gente vai falar bastante disso, tem outros ativistas que a gente vai receber, mas começar desde... Não estava programado a gente já falar, e assim, de uma forma tão linda, e já saiu o cívico no meio do papo, já aproveita, já... Então temos a Humanitas 360 e temos o cívico. Aproveita e fala o que é o cívico. Antes que a Ana Luísa passe um bilhetinho, já aproveita, deixa aí. Até porque eu e a Ana hoje comemoramos 5 anos da fundação do Cívico, então dia também de celebração. Olha só. Bom, essa é a nossa grande, acho que, experiência de comunitarismo,
de fomento, criação de uma comunidade de empreendedores cívicos socioambientais, de convivência, já que a convivência é uma experiência que requer muita maturidade das pessoas, já que nós somos diferentes e precisamos aprender, então, a viver em diversidade. Deus, quando nos constituiu, na sua essência, nós somos diferentes, né? E viver essa diferença é aprender a viver na diversidade. E o cívico, ele é essa comunidade dos diversos, dos diferentes, com a sua liberdade de criação, com a sua liberdade de institucionalizar as suas ideias, de fazer com que elas saiam da ideação e passem a ser pessoas jurídicas ainda num estado até embrionário. Mas é para isso que o cívico existe, para que esse estado embrionário de ideias que são institucionalizadas possam passar a ser ideias mais constituídas, cada vez mais fomentadas, cada vez mais fortalecidas. E ao longo desses 5 anos, 2 anos de pandemia, nós vimos o quanto é difícil ser empreendedor no Brasil. Empreendedor com uma atuação no ambiente social, no ambiente cívico, no ambiente ambiental, é muito difícil no Brasil. Fomos objetos de silenciamento muitas vezes. As organizações são organizações que precisam de muito fomento de capital, quer seja capital de giro ou então investimento mesmo. E na pandemia, vários tiveram que ter as suas ideias abortadas. Isso é muito triste. Ver uma ideia abortada num país que precisa de ideias de inovação, que precisam de ideias inovadoras, encorajadoras, que enderecem as calamidades que nós vivemos, é muito triste. Então, é por isso que hoje é aniversário do Cívico e amanhã um grande lançamento é feito lá. Um fundo para investir exatamente nos empreendedores que precisam desse lastro e precisam ser cada vez mais educados a serem empreendedores e empresários, empresários e empreendedores. Até porque no mundo ideal as duas coisas andam juntas, mas no mundo prático nem sempre.